Segunda mais forte, quer ver? Boa noite, irmãos. Boa noite. Olha que beleza. Queridos irmãos, nós queremos aprender mais da palavra do Senhor nessa noite. E eu tenho um dado aqui que não, infelizmente, não é um dado muito bom. Feito, cara, obrigado. Veja só isso aqui, irmãos, ó. 55% dos gestores se sentem estressados e 41% daqueles que são liderados estão da mesma forma. 3 em cada 10 pessoas liderados acreditam que os seus gestores, os seus líderes, eles vão ter um burnout. Alguém sabe aí, ou melhor dizendo, não sabe o que é um burnout? Né? Aquela uma grande estafa, né? Pós praticamente a depressão, onde a pessoa ela simplesmente fica paralisada, né? Ela não consegue se mover mais, dar um passo. O meu colega, ele teve burnout num shopping, pastor, estava passeando no shopping junto com a sua família e de repente ele teve uma crise lá que ele não reconheceu a esposa, não reconheceu os filhos. 5 anos depois ele começou a ser reintegrado ao ministério. É um superaquecimento na máquina, né? Praticamente o motor ele funde e aí precisa se refazer de novo para voltar a rodar. Quantos de nós não nos sentimos assim? Estressados, cansados. Se você lidera alguma coisa, talvez você está dessa forma, estressado. Você está cansado. E se você é liderado também da mesma forma. Mas não para por aí. Isso aqui foi em 5 de julho, né? Essa reportagem aqui da revista Abril, uma parte dela, né? Mas no ano passado, em agosto do ano passado, na revista Forbes, tem uma reportagem dizendo como que os líderes levam as pessoas ao burnout. Porque o estilo de vida que o líder vai conduzindo, e foi muito interessante essa reportagem, se você procurar na internet você encontra, revela que foi convocado uma família, foi convocado uma equipe para cuidar da saúde mental dos funcionários, enviaram um e-mail e depois eles perceberam que a pessoa que recebeu o e-mail, ele respondeu, era 21 horas, ou seja, fora do expediente. Às 22 horas ele convocou a equipe dele para tratarem daquele assunto. Então, ou seja, qual que é a ideia desse texto? É que os líderes eles trabalham fora de hora e acabam puxando todo mundo também ao estresse, ao cansaço. Nós queremos, irmãos, como igreja crescer, nós queremos como igreja desenvolver, nós queremos alcançar o sucesso. Sucesso não é número, sucesso é uma vida semelhante à vida do Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro sucesso espiritual que nós desejamos. Como indivíduos, como família, como igreja, nós queremos experimentar a realidade de termos ideias, colocarmos elas em prática e assim obtermos resultados satisfatórios. Quem não quer isso? Quem não quer ver? É tão gostoso, né? Ver os filhos crescerem. A gente fica com saudade. Cada etapa que eles passam, a gente fica com saudade da etapa anterior. Mas nenhum de nós vai querer que o nosso filho fique a vida inteira, né, sem desenvolvimento. Nós não queremos isso. Da mesma forma, Deus quer que nós venhamos a desenvolver. E na mensagem de hoje, então, nós veremos o que leva um líder a ficar estressado, esgotado. O que leva liderados a ficarem insatisfeitos. Eu já vou antecipar aqui a resposta, ok? Quando a igreja, quando as famílias, quando os líderes não oferecem uma assistência eficaz, o líder ele fica estressado e os liderados ficam insatisfeitos. Vamos ver isso na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. A história de Moisés e Jetro. Como povo de Deus, nós queremos e devemos cuidar das pessoas. Deus cuida de nós na medida em que nós vamos cuidando das pessoas. E nós não vamos conseguir cuidar das pessoas se nós estivermos estressados. O seu pai e a sua mãe em casa de vez em quando davam uns gritos, dá aquela pirada de vez em quando e gritava em casa. Você lembra disso de acontecer na sua casa, né? Momentos de cansaço, de estresse, de sobrecarga. Quem quer seguir um líder assim que está perdendo o juízo, perdendo a capacidade de discernir, né, de tomar decisões sensatas? Êxodo 18, nós temos basicamente 3 partes aqui nesse texto.
A primeira parte, ele trata acerca de relacionamentos intencionais familiares, ou seja, um grupo menor, um grupo pequeno. A gente vai ver isso, um núcleo familiar, poucas pessoas, talvez 10 pessoas no máximo. Na segunda parte, nós veremos um relacionamento intencional comunitário, algo maior, algo abrangente. No caso de Israel, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. Então é gente para dedéu. Imagina esse pessoal todo aqui reclamando, murmurando, né? Como que Moisés deveria então cuidar dessas 2 milhões de pessoas. E a terceira parte prática, como então nós podemos oferecer uma assistência eficaz. Como que nós podemos então cuidar dos nossos liderados. Então vejamos na primeira parte acerca da liderança, acerca desse relacionamento intencional e familiar. Êxodo 18, do versículo 1 até o versículo 12, diz o seguinte: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele o superou exatamente naquilo em que se vangloriava. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Essa primeira parte aqui, ela fala então acerca desse relacionamento familiar. Jetro era sogro de Moisés e o seu nome, ou Reuel, significa amigo de Deus. O texto diz logo no início que ele era sacerdote. Talvez ele era o líder da sua tribo, talvez ele era isso como descendente de Abraão, e como Melquisedeque, ele era um sacerdote gentil. Provavelmente ele conhecia o Deus verdadeiro, mas também adorava outros deuses. A gente vai entender isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas o que é interessante é que ele ficou sabendo tudo que o Senhor havia feito por Moisés e por Israel. Lá onde ele estava, ele soube tudo que Deus tinha feito, porque os feitos do Senhor não ficam ocultos. Os feitos do Senhor devem ser proclamados, anunciados. Nós devemos contar histórias do que Deus fez. Nós estamos para terminar o GC que a gente começou ano passado, veio a pandemia, a gente está para ter o nosso último encontro, e é justamente isso, é contar a história de Deus. O que Deus está fazendo na nossa vida? É normal, nós queremos contar histórias miraculosas, mas a história que o Senhor deseja fazer em nós é uma história de transformação. Estou lutando contra esse pecado, estou conseguindo vencer um pouco mais esse pecado, percebi que eu tenho mais pecados do que eu achava que eu tinha, e o Senhor mesmo assim é gracioso para comigo. Contar histórias do que Deus fez. Não é a nossa história, é a história de Deus em nós, porque a glória é de quem? É de Deus, não é nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória. É contar a história de Deus então nas nossas vidas. E lá onde Jetro estava, ele ficou sabendo tudo o que Deus havia feito. E queridos irmãos, principalmente a nova geração, adolescentes e jovens que estão mais familiarizados com tecnologia, mídias sociais, nós devemos aproveitar esse recurso e anunciar
os feitos do Senhor. Compartilhar com pessoas que a gente não sabe nem quem vai receber, nem aonde ela está. Antigamente a gente pensava que para ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, a gente tinha que pegar um avião e ir lá para o Japão, ir lá para o Oriente, ir lá viver e testemunhar lá. Mas você já percebeu que através da internet nós podemos ser testemunhas do Senhor tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nessas últimas semanas teve pelo menos 3 pessoas que entraram em contato através das redes sociais, perguntando e querendo obter informações acerca da igreja. Então nós devemos anunciar, falar o que Deus tem feito. Lá onde Jetro estava, ele ficou sabendo tudo que Deus havia feito, e ele decide ir ao encontro de Moisés. E aí, assim que Moisés vai ao encontro dele, o beija, se curva, conta tudo que Deus fez, Jetro, ele fica como? Muito feliz. Você já viu as vezes que a gente tem a tendência de ficar com o rosto caído, fechado, semblante abatido? E a gente prefere viver com gente abatida, fechada, ou com gente alegre? O que a gente prefere? Alegre. Mas tem mais abatido ou mais alegre? Mais abatido. A gente gosta, e pessoas alegres, uma risada contagiante, aquela risada alegre, ela é contagiante. Da mesma forma como o choro também contagia, a risada, a alegria também contagia. Jetro se alegra com tudo que ouviu. Ele ouve Moisés falar, não estava com espírito crítico ali, ele ouve os relatos de Deus, e depois de tudo que ouviu, Jetro vai louvar a Deus. Ele vai ter a convicção de que esse Deus, esse Senhor, ele é maior do que todos os outros deuses. Ele diz: agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, porque os venceu exatamente onde eles se vangloriavam. Ele oferece uns sacrifícios e holocaustos, e aí fazem um grande churrasco. Eles fazem uma grande confraternização lá. Todo esse louvor a Deus termina com comida. E aí, por que relacionamento familiar? Quem de nós aqui, irmãos, não deseja encontrar e abraçar os amados? Quem de nós não deseja fazer refeições juntos? Quem de nós não deseja louvar ao Senhor juntos? E lembra, relacionamento intencional familiar. Poucas pessoas. Jetro, sua filha Zípora, os 2 filhos de Moisés vão ao encontro de Moisés. Eles têm a conversa, depois as autoridades de Israel são chamadas e eles fazem esse grande holocausto, esse grande sacrifício, e fazem essa refeição juntos aqui. Antes da pandemia era tão bom a gente poder dar uns abraços, não era? Tem alguns irmãos que abraçam pela fé ainda. Vê alguém que não faz muito tempo que não vê, cara, eu vou te dar um abraço mesmo assim, né? Minha vida está nas mãos de Deus, e depois passa o álcool gel lá e usa máscara. Mas a saudade, como era bom antes da pandemia a gente poder se abraçar, como era bom a gente poder tocar, quando alguém estava chorando, a gente chegar e dar aquele abraço apertado e falar: Deus é contigo, que o Senhor te ajude, né? E aí veio a pandemia e dificulta isso. Quem de nós não deseja fazer refeições juntos? Não é tão bom? Onde você vai almoçar, fulano? Então vamos juntos, vamos lá. E aí, irmãos, o que eu vejo? Como esse relacionamento aqui é familiar, são poucas pessoas. Você consegue ver uma empresa aqui nesses primeiros capítulos, nesses primeiros versículos? É uma empresa aqui em funcionamento? Sim ou não? Não. Você consegue ver aqui eles fazendo um planejamento para esse encontro? Você consegue ver eles fazendo um PDCA? Consegue ver eles fazendo isso? Consegue ver eles planejando, né? Vamos planejar, vamos executar, vamos avaliar o que a gente fez, vamos ver se precisa alguma coisa de ajuste, se a gente começar a fazer de novo. Você consegue ver um plano de ação? Você consegue ver eles fazendo uma análise SWOT? Você consegue ver eles, vamos olhar o orçamento, para ver se o orçamento tem recursos disponíveis para a gente fazer esse holocausto? Você consegue ver tudo isso aqui? Não. Por que não? Porque era um relacionamento familiar, era algo orgânico, era essa alegria de estar juntos. São poucas pessoas, e queridos, é por isso que algumas igrejas não querem crescer, porque elas acham que crescendo elas vão perder esse aspecto familiar. Era tão bom quando a gente fazia tudo junto,
Elas têm medo que vão perder isso, então elas não querem crescer. E aí aquele lema, né? Nós somos poucos, mas somos amigos. Somos poucos, mas somos uma família. Somos poucos, mas somos fiéis. Será que Deus não quer o crescimento? Que nem o irmão Luciano mencionou, que o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos, acrescentando a igreja. Por que Deus quer que a igreja cresça? Porque Ele nos mandou evangelizar. Ele mandou a gente proclamar os feitos do Senhor. A pergunta é: podemos crescer com qualidade? Podemos crescer e não perder a comunhão? É isso que o texto ele vai continuar falando. Como estruturar então uma grande comunidade? Vejamos o versículo 13 então, até o versículo 18. Veja aí. No dia seguinte, depois daquela festa, no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que estava acontecendo, fazendo parte, tudo o que estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo esse povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Vamos ler juntos? O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus seja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se Deus assim ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa como? Satisfeito. Voltará para casa em paz. Olha o conselho que Jetro deu. Moisés fazia algo que era essencial. Jetro perguntou para Moisés, ele fez duas perguntas. A primeira é: o que você está fazendo? E a resposta de Moisés é: eu estou consultando a Deus pelo povo, eu estou decidindo entre as partes, e eu estou ensinando os decretos e as leis de Deus. Gente, o que Moisés estava fazendo era bom ou ruim? Louvável ou não louvável? Correto ou não correto? Moisés estava fazendo o que era correto. Mas perceba que ele não responde a segunda parte da pergunta de Jetro. Ele perguntou no versículo 14: que é que você está fazendo? Moisés respondeu, mas a segunda parte, a segunda pergunta é: por que só você se assenta para julgar, e todo esse povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés respondeu por que ele estava julgando, fazendo tudo isso sozinho? Ele respondeu? Não respondeu. Não tinha resposta para essa pergunta. Então, Moisés está fazendo o certo da maneira errada. Moisés responde para Jetro aquilo que era essencial, mas a forma como ele está fazendo não é a forma errada. E Jetro fala para ele o que? Não é bom o que você está fazendo. Moisés, a forma como você está fazendo, Moisés, isso não vai dar certo. Ele vai falar o porquê que não vai dar certo. Então, o que a gente já aprende aqui, que não é bom ficar sozinho na liderança sem oferecer uma assistência eficaz ao povo. Lembra lá com Davi, Absalão, né? Quando Absalão quer tomar o trono de Davi, ele usou essa estratégia. Todo o povo fazendo fila para consultar o rei. E aí Absalão vai na fila e fala: gente, ó, se eu fosse rei, você ia estar na fila aqui.
não ia ter fila de INSS, não ia ter fila de espera para receber uma consulta do SUS, eu ia facilitar, ia resolver isso aqui, era atendimento imediato, e aí o povo não fica insatisfeito se há um cuidado, se há uma assistência real. E aí Jétro diz o quê? Você e seu povo ficarão esgotados. A ideia é que Jétro está falando para Moisés, irmãos, que ele vai desfalecer, ele vai cair à exaustão. Alguns irmãos já passaram por experiências assim. Eu passei por experiências assim no final do ano passado. Você cair à exaustão, você vai tentando, e tenta um pouco mais, e tenta um pouco mais, e de repente algo acontece com o seu corpo, que ele simplesmente para. Ele não quer mais dar nenhum passo, porque ele está exausto. Houve um burnout, houve um superaquecimento na máquina, e a máquina parou de trabalhar, e ela vai trabalhar apenas o necessário. Tem irmãos da medicina, né? Que a gente ouve sobre isso, que o desmaio é um cuidado que o corpo faz. Ele sabe que alguma coisa não está funcionando bem, para evitar, para ter uma reserva de energia ainda, o corpo ele se desliga, para que haja uma energia suficiente ali para se manter em stand-by, pelo menos, até que corrija-se alguma coisa que está errada. Vocês vão ficar esgotados, Moisés. Moisés, tu vai ficar estressado, tu vai ficar louco, e o povo vai ficar insatisfeito. Ele fala, a tarefa, Moisés, a tarefa é pesada demais. Quem trabalha demais perde a capacidade de raciocinar. Quem trabalha demais perde a capacidade de discernir. Ninguém, irmãos, ninguém pode ministrar a 2 milhões de pessoas sem se acabar. A pessoa vai ter um problema se ela ficar cuidando de um número tão grande assim de pessoas, porque os problemas, eles nunca vão acabar. Os problemas acabam. O problema do teu carro acaba. Tu arruma uma roda, aí daqui um pouco o problema está na outra roda, e você vai brigar com quem? Com o mecânico. Mas eu trouxe aqui para arrumar a roda do meu carro. Tá, e o que essa roda aqui tem a ver com essa roda? Como se o mecânico, né, levasse o problema para outra roda. Porque são máquinas param, máquinas dão problema, pessoas dão problemas, igreja dá problema, sociedade dá problema, e esses problemas nunca vão acabar. E olha que interessante, mesmo depois de Moisés organizar, porque ele vai organizar a comunidade dessa forma, lá em Números 11, capítulo 11, versículo 14, quem pode ler aí? Ele vai organizar a comunidade dessa forma, mas olha o que ele diz depois, Números 11, versículo 14. Eu não consigo carregar esse povo sozinho, o peso é grande demais. Mesmo depois de ter organizado, porque não é fácil liderar pessoas. E todos nós somos líderes. Às vezes a gente pensa que só líder é fulano, é beltrano. Todos nós exercemos influência, seja para uma pessoa, seja para 5, seja para os amigos. Na hora de decidir qual lanche a gente vai comer depois, o líder está se manifestando ali. Gente, vamos comer uma pizza ao invés de um lanche? Ou um líder está tomando a liderança, está ajudando a pensar, não, aquele lugar é caro, não, aquele lugar não é legal. Ele está ajudando o grupo a tomar decisões, ele está assumindo a dianteira. Então nós somos líderes. Mesmo se você mora com seus pais, você é líder. A questão é como que nós usamos essa liderança. E nós precisamos aprender a parar antes de terminar o combustível. Quando nós precisamos dar aquela pausa no final do ano, não eram nossos planos, a gente queria continuar, queríamos insistir um pouco mais, mas de repente a gente viu que não conseguíamos dar nem mais um passo. Chegou no limite, eu não consigo dar nem mais um passo aqui. E aí nós fomos lá para Natal, para a clínica do Limiar, pastor Mário Andrade, né, cujo filho é piloto de avião. Um dia ele estava conversando com a gente, ele falou, né, você precisa organizar a sua vida como um piloto planeja a viagem. Ele calcula que vai sair de Guarulhos para pousar em Porto Alegre, e o tanto de combustível que ele vai usar é suficiente para ele chegar em Porto Alegre, sobrevoar Porto Alegre, o tempo fechou, eu preciso voltar para Guarulhos. Ele tem combustível suficiente para fazer isso.
Ele falou, você precisa organizar a sua vida dessa forma. Quando a sua vida você está bem, precisa aprender a parar. Descansa, aprenda a abastecer o carro quando o combustível está na metade do tanque. Não espera chegar na luzinha amarela lá, na hora que acender, eu preciso de um posto. E a gente fica desesperado. E será que vai faltar? E fica tenso. Chegou na metade, abastece. Sempre vai ter combustível, não vai faltar. E aí quando a gente saiu de Natal, a gente estava voltando para cá. Quando o avião chega em Guarulhos, o piloto diz o quê? O tempo em Guarulhos está fechado. Nós vamos ficar sobrevoando até aguardar a orientação. Irmãos, eu olhei para lá e falei, cara, eu não acredito que justamente nesse voo Deus está ilustrando o que foi a nossa vida e o conselho que a gente recebeu. E aí ele ficou sobrevoando lá de 20 a 30 minutos, de repente o piloto deu a informação. Passageiros, nós não temos autorização para pousar em Guarulhos, o tempo está fechado e nós estamos indo para BH. Falei, amor, ainda tem combustível suficiente para ir para onde? Para BH. E aí nós fomos para lá e ainda ficamos, acho que 3 ou 4 horas dentro da aeronave lá, até a gente poder retornar para cá. Mas o fato é, as pessoas param, irmãos. Param ou não param? Elas param quando estão no limite. Eu lembro quando minha irmã falou assim, não vou domingo na igreja, porque eu vou ir para a praia com a família. Vai mesmo. Vai mesmo. Vai descansar, vai aproveitar, vai ficar com a família, descanse. Aproveite o domingo para descansar. O sábado no Antigo Testamento foi instituído para isso, para descansar e adorar. Então nós precisamos aprender a descansar. Em terceiro lugar, Jetro fala, você não pode executar essa tarefa sozinho. Interessante que a nação de Israel já tinha autoridades, só que essas autoridades não estavam envolvidas no cuidado do povo. Ou seja, haviam pessoas que poderiam estar cuidando, mas não estavam. Ou porque não queriam, ou porque Moisés não tinha dado espaço. Ou elas não queriam se envolver, ou Moisés não havia dado espaço. Das duas, uma. O fato é que nós precisamos de pessoas para cuidar de pessoas. Não, mas a minha vida está com problema. Que bom, bom saber. Bom que você sabe que a sua vida tem problema, porque todo mundo tem problema. Esse já é o primeiro passo, né? Você saber que tem problema e que você tem que ter um plano de ação para resolver esses problemas. Mas todos nós temos problema. Tem uma frase que diz que um crente que não serve, não serve. Deus nos criou para servir, para cuidar de pessoas. Eu não sei como é que está funcionando lá a parte infantil hoje, mas foi interessante porque na hora do almoço a gente foi almoçar num restaurante e junto com uma outra família que tem filhos pequenos também, e aí na hora que a gente vamos para onde? A gente falou, num lugar que tenha espaço para as crianças. Irmão, se a gente vai num restaurante e o restaurante que nós escolhemos é um que tem espaço para as crianças, você não acha que as famílias tomam essa decisão antes de vir para a igreja? Vai ter espaço para o meu filho? Eu vou poder, diante de toda essa correria, a pessoa pensar, eu tenho um chefe estressado, ele está a ponto do burnout, eu quero ir para a igreja, sentar, ouvir a palavra. Será que ele vai procurar um local? Será que você iria para um restaurante que você tivesse que deixar o carro 3 quadras do restaurante? Ou você prefere deixar o carro no local, andar poucos metros e já comer e ter talvez vista para onde está o seu carro? E por que como igreja a gente vai na contramão dessas coisas? Porque muitas vezes nos faltam pessoas para ajudar a cuidar de pessoas. Deixa seu filho aqui que eu vou cuidar dele para ti. No outro domingo eu vou estar lá prestando culto. Pode deixar aqui, fica tranquilo que eu vou cuidar do seu carro. Adore a Deus lá, fique tranquilo que eu vou cuidar do seu carro aqui. A gente está cuidando das coisas porque nós queremos amar as pessoas. Então havia autoridades, Êxodo 18, versículo 12, a nação tinha autoridades, mas elas não estavam servindo. Então nós precisamos aprender a trabalhar com as pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes as pessoas que estão de fora, elas vão ver problemas que nós não vemos. Eu lembro que uma vez a gente foi num retiro, junto com a juventude,
e aí era um retiro num sítio antigo, e a gente tinha o pebolim, né? A gente jogando lá, e ele era antigo, ele não corria, o ferro não deslizava, né? Era aquela madeira, tipo, o ferro ele era até encebado, assim, sabe? O negócio não ia. A gente jogou na sexta, a gente jogou no sábado, a gente jogou domingo de manhã, porque aquele negócio, sem o negócio correr. Quando foi na hora do almoço, os pais foram buscar os adolescentes, um pai chegou lá para jogar também, posso jogar? Opa, joga aí. E aí ele olhou, aquilo lá não estava funcionando, peraí gente, ele saiu, 1 minuto depois ele estava com um potinho de manteiga, de margarina, com um pincelzinho, e aí passando nos ferros lá. E aquilo ali começou a funcionar direito, e a gente falou, gente, de onde você tirou isso? Ele falou, estava ali no canto ali, ó. Eu falei, não, você pegou no teu carro, que ele era de serviços gerais, né? Não, tu pegou no teu carro, para com isso. Ele falou, não, estava ali, ó, peguei ali no chão. Eu falei, não é possível, cara. A gente está aqui faz 3 dias jogando isso aqui duro. Ele falou, estava ali, ó. Ele me falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou, o problema é que vocês não olham para os lados. A gente está tão focado numa coisa que não para olhar para os... A solução está ali, ó. Então, quando a gente trabalha demais, a gente perde a capacidade de discernir. E aí a gente precisa de pessoas de fora que vão nos ajudar a tomar decisões e fazer escolhas corretas. Então, a terceira parte da nossa mensagem é como oferecer então essa assistência eficaz. Em primeiro lugar, o ministério principal do líder é buscar a direção de Deus e dar direção ao povo. Vamos dizer juntos? O ministério principal do líder é buscar a direção de Deus e dar direção ao povo. Jetro fala para Moisés, ele fala, Moisés, você está fazendo certo, continue fazendo isso, continue consultando a Deus, continue decidindo, continue ensinando ao povo, isso é essencial, você não pode parar de fazer isso não pode mudar, Moisés. Você não pode se envolver em outras coisas e deixar isso de lado. Isso nos lembra Atos 6. Em Atos 6, os apóstolos, a demanda da igreja está crescendo tanto que eles falam o que para a igreja? Escolham homens capazes, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de bom testemunho. Nós passaremos a eles o ministério da distribuição das cestas. E nós vamos cuidar do quê? Ministério da palavra e oração. O ministério principal do líder é buscar a direção de Deus e dar direção ao povo. O líder pode servir fisicamente, braçalmente, pode e deve, desde que isso não afete o seu tempo a sós com Deus e a capacidade de discernir e saber aonde vai conduzir o povo de Deus. Esse é o ministério principal do povo. Moisés era o líder escolhido por Deus e ninguém poderia tirar, era ele que tinha que exercer aquela função, porque Deus o chamou, ninguém poderia substituir. Mas se ele continuasse se envolvendo nas questões menores que outras pessoas poderiam fazer, o povo não andaria na direção que Deus quer. Em segundo lugar, a equipe do líder deve ser de pessoas qualificadas. Vamos dizer juntos? A equipe do líder deve ser de pessoas qualificadas. No caso de Israel, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Na igreja de Deus deve haver uma pluralidade na liderança. Homens qualificados, à luz de 1 Timóteo 3, Tito 1, o Novo Testamento dá o nome de presbíteros para esse grupo plural de homens que estão pastoreando e governando a igreja, e líderes de ministérios. Devem ser também pessoas, se você quiser anotar isso, se você lidera algum campo, se você é líder na sua casa, se você é líder no seu serviço, se você é líder na igreja, exerce algum ministério, ter pessoas que sejam líderes, que tenham os 5 Cs da liderança. Em primeiro lugar é caráter, ela tem que ter um caráter aprovado. Em segundo lugar, ela tem que ter compromisso, ela tem que ter competência, ela tem que ter conhecimento e ela tem que ter carisma. Os 5 Cs. Carisma por quê? É uma pessoa que gosta de gente. É fácil ou difícil seguir um líder que não gosta de gente? Não dá certo, não é? Então, compromisso, caráter, competência, carisma
e conhecimento. Em terceiro lugar, os líderes auxiliares devem cuidar de pessoas dentro de suas capacidades. Jetro fala para Moisés: líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Você tem 10 amigos? Tem 10 amigos. Todo mundo tem 10 amigos, pelo menos. Pessoas próximas. E se eu estou cuidando bem dessas pessoas, eu estou cuidando bem delas, talvez eu possa começar a cuidar de 50 pessoas agora. E se eu estou cuidando bem das 50 pessoas, quem sabe eu posso cuidar bem de 100. E se eu estou cuidando bem de 100, quem sabe eu posso cuidar bem de 1000. As pessoas devem ser cuidadas, e esses líderes auxiliares, eles devem cuidar das questões menores. Jetro fala para Moisés aqui: Moisés, deixa as questões menores eles decidirem. Você não precisa decidir, deixa que eles decidam. Mas esses líderes auxiliares, eles vão trazer as questões maiores para você decidir. As questões que são grandes, que está fora da alçada deles, eles vão trazer para você. Em quarto lugar, apenas as questões maiores então deveriam ser levadas ao líder principal. Se o líder de 10 não resolvesse, quem ia resolver? O líder de 50. O líder de 50 não conseguiu resolver, vai levar para quem? Líder de 100. O líder de 100 não resolveu, vai levar para quem? Líder de 1000. Não resolveu. Quem que vai ser acionado? Moisés. Moisés, o pepino é tão grande, Moisés. Jogaram o negócio no ventilador lá e espalhou no acampamento inteiro, Moisés. Se você não fizer nada, esse acampamento vai se dividir. Eles não vão brigar com os inimigos, eles vão brigar entre si, Moisés. Você precisa resolver esse problema aqui. Aí ele ia ser acionado. Então as questões simples eles vão resolver sozinhos. A vantagem, Jetro fala, você vai conseguir suportar o fardo, porque você vai compartilhar a liderança. D.L. Moody, ele diz o seguinte: prefiro colocar 10 homens para trabalhar do que fazer o serviço de 10 homens. Deus quer que nós trabalhemos em equipe. Eu gosto muito, faz muito tempo que eu não assisto corrida de Fórmula 1, muito tempo mesmo, mas eu gosto muito daquela cena quando o carro está lá correndo. Tem um cara que não adianta, ele vai ganhar lá, vai ser o mais conhecido, vai ganhar mais dinheiro, mas ele não consegue pilotar sozinho, ele precisa do quê? De uma equipe. E aí ele está dando volta e tal, de repente ele entra no box, a equipe já está a postos, e cada um vai fazer a sua função. O cara um vai tirar o parafuso, o outro vai colocar o pneu, o outro vai tirar o reserva, está todo mundo sabendo o que vai fazer. Um vai levantar o carro, um vai colocar o combustível, o outro vai limpar a viseira, vão tirar sujeiras dos locais onde precisa ser entrada de ar e vai-te embora. O outro está com a plaquinha falando. Você consegue ver a equipe brigando e discutindo naquele momento? Não. Cada um já definiu a sua função. Quando chegar a gente vai fazer isso. E se der alguma coisa errada no momento, depois a gente conversa. Aí vamos chegar para o coordenador da equipe e vai falar: eu não quero mais botar o pneu, eu posso tirar o parafuso? Bom, vamos fazer uns testes aí. Eu não quero mais fazer isso, eu quero colocar combustível, eu posso fazer isso? Depois. Não na hora do vamos ver. Na hora do vamos ver, cada um tem que fazer a sua função. Não, mas fulano não fez o dele, faz a sua. Troca a sua parte. É disso que a gente vai prestar contas para Deus, irmãos. A gente não vai prestar conta do outro e o que não fez. Nós vamos prestar conta daquilo que Deus nos chamou para fazer. Os benefícios, então, o líder vai suportar as dificuldades e os liderados ficarão satisfeitos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 34, versículo 7. Deuteronômio 34, versículo 7. Quem pode ler bem alto? Moisés morreu com quantos anos? Os seus olhos estavam enxergando mal, bem? Como é que estavam os olhos de Moisés? Estavam enxergando bem, olha que bênção, né? E o seu vigor estava como? Estava cheio de vigor o homem, gente. Por que ele chegou todo fortão no final da vida dele? Eu acredito que humanamente ele fez o que ele tinha que fazer. Ele estruturou a comunidade para que cada um fizesse a sua função.
Você tem capacidade de liderar 10, você vai liderar 10. Você é 50, você é 50. Você é 100, você é 1000. Vocês resolvem as questões aí, gente. Se não conseguir resolver, aí vocês vão procurando as instâncias superiores até chegar a mim. Eu vou buscar a direção de Deus para dar direção ao povo. E nos pepinos maiores, contem comigo, porque nós estamos juntos. Eu gostaria de ser bem prático nessa parte final aqui. O que o líder deve fazer, então? Relembrando, buscar essas questões essenciais, buscar a direção de Deus, dar direção ao povo e ouvir os Jetros. Tem que ouvir. O líder precisa ouvir. Qual a sua opinião? O que você acha disso? Como que você pode propor uma solução disso? E é isso que a gente vai ver agora nos liderados. O que o liderado vai fazer? Faça perguntas diretas. Chega para o líder e pergunta para ele, não fica perguntando para os outros. Pergunta para quem você pode obter respostas. Você vai perguntar para um pedreiro como é que faz um bolo de milho? Não é mais fácil perguntar para uma cozinheira? Não é mais fácil você perguntar para um assador como é que faz um churrasco do que para um mecânico? Pergunte para o mecânico como é que troca um pneu de carro. E aí você vai perguntar para um eletricista como é que troca uma resistência. Faça perguntas certas às pessoas certas e você vai obter as respostas que você deseja. Então, se envolva na obra de Deus. Se envolva, gente. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Um crente que não serve, não serve. Vamos ver juntos? Um crente que não serve, não serve. Nós estamos aqui para servir. Servir uns aos outros, amar uns aos outros. É isso que Deus deseja de nós. E multiplique os seus talentos. Se você sabe cantar, cante. Se você sabe tocar, toque. Se você sabe cuidar de manutenção, cuide de manutenção. Se você sabe aconselhar, aconselhe. Se você sabe exortar, exorte. Se você sabe exercer misericórdia, exerça misericórdia. Se você sabe administrar, administre. Se você sabe liderar, lidere. Se você sabe ensinar, ensine. Multiplique os talentos, não enterre os talentos. Deus quer que a gente possa produzir muitos frutos para a glória de Deus. E juntos, então, líder e liderados, vão celebrar a Jesus juntos. Aquele que venceu, aquele que está vivo e aquele que voltará para nos buscar. Nós faremos refeições juntos. Teremos tempo para isso. A igreja do Senhor não deve ser uma igreja cheia de coisas para fazer. Tem que ter tempo livre. O que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer isso? Bora, vamos fazer. Porque tem tempo livre. O calendário não está cheio. No dia 24, se eu não me engano, de setembro, a gente quer ter o nosso último encontro com aquele GC que a gente começou, dia 24, em outubro. Nós queremos fazer uma reunião para a gente olhar para o ano que vem, estabelecer alguns passos, e para o ano que vem, terminando esse GC, eu e a Mar, a gente quer começar um outro pequeno grupo, e aí a gente quer olhar para o ano que vem e a gente ter uma data no ano que vem para nós fazermos um retiro, onde a gente vai passar um final de semana, buscando o Senhor, celebrando a Jesus, fazendo refeições juntos e cumprindo a missão que o Senhor Jesus nos deixou, de amar a Cristo e a ajudar as pessoas a serem transformadas, ter tempo. E aí talvez, já pensou acontecendo 2 retiros por ano, 3 retiros por ano, 4 retiros por ano? Onde é que está fulano, Beltrano? Cadê os jovens, adolescentes? Cadê os casais? Cadê os adultos? Cara, estão comendo junto, estão fazendo refeições juntos, eles estão curtindo o final de semana legal, estão desopilando, estão se renovando pelo Evangelho para ser sal e luz aonde Jesus os colocou. Ser bênção. Por que nós vamos então oferecer uma assistência eficaz? Porque Jesus é a nossa motivação. É Ele que nos motiva. Jesus cuida de nós. Amém? Amém. Jesus cuida de nós. E Ele nos mandou cuidar das pessoas. Ele andava pelas cidades e vendo as multidões estavam aflitas e desamparadas. Jesus, movido por uma profunda compaixão, ele vira para os discípulos e fala: gente, o trabalho é grande, viu?
Tem muita coisa para fazer, mas tem poucos que querem. Comecem a orar para que o Senhor expulse, envie, dê um empurrão, tire alguns das zonas de conforto, para que comecem a cuidar dessa multidão que está aflita e desamparadas como ovelhas sem pastor. Comecem a orar então para que outras pessoas comecem a abrir a porta de suas casas para receber pessoas para orar com elas, fazer refeições juntos com ela, celebrarem a Jesus junto, como Jetro fez isso com Moisés. E aí a gente começa então a ter esses relacionamentos intencionais, familiares, grupos menores, e toda a comunidade vai ser abençoada, porque vai estar todo mundo vivendo em comunhão. Mas a nossa mentalidade precisa mudar. A gente sempre acha que é no prédio. Não, a igreja começou num prédio. A igreja começa nas casas, a igreja se espalha pelas casas. É através das casas que as famílias são abençoadas. Tu convida o teu amigo para vir para a igreja, ele vem? Sim ou não? Convida ele para ir na sua casa sexta-feira, vê se ele vai. Ele vai, na sua casa ele vai, ele é seu amigo. Deixa ele ver Jesus em você. Deixa com o tempo ele começar a ouvir de Jesus através da sua boca. E aí daqui a pouco você está liderando um grupo de pessoas, de 10 pessoas na sua casa, para celebrar a Jesus, fazer refeições juntos, cumprir a missão. Jesus é a nossa motivação para a gente produzir muitos frutos. Jesus falou: vocês serão meus discípulos se vocês produzirem muitos frutos. Todos vão saber então que vocês são meus discípulos porque vocês se amam, vocês se relacionam. Queridos, que Deus nos abençoe então a vivermos para o Senhor Jesus. Que o pastor Ananias veio, Deus usou, Deus levou para um outro ministério. Veio o pastor Onéis, está aqui, pode amanhã não estar mais. Vem outro pastor e outro, mas que o nome do Senhor Jesus seja mais conhecido do que o nome de qualquer ser humano. Que o nome de Jesus seja mais conhecido do que o nome de qualquer igreja. Que o nome de Jesus seja mais conhecido de qualquer ministério. Esse é o nosso foco, olhando para Jesus, amar a Jesus e ajudar as pessoas a serem transformadas por Ele. Então que nós consigamos ter relacionamentos intencionais e familiares, que nós consigamos ter o grande grupo estruturado para cuidar das pessoas, oferecendo então uma assistência eficaz. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos orar? Pai, nós queremos dar graças ao Senhor. Obrigado por esse exemplo lá do Antigo Testamento, onde Moisés pôde chegar aos 120 anos com grande vigor. E Senhor, nós confessamos que é muito triste a gente ver a nossa realidade hoje de líderes estressados e liderados insatisfeitos. Então nos ajude a organizar não apenas a igreja, mas organizar também a nossa casa, o local de atuação do nosso trabalho, para que as pessoas recebam uma assistência eficaz, que as pessoas sejam cuidadas, que nós possamos lembrar que pessoas são mais importantes que coisas, que o Senhor nos ajude então a amar e servir o nosso próximo, como o Senhor nos serviu ao morrer na cruz em nosso lugar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor use essa igreja para exercer uma grande influência nessa cidade, cuidando das pessoas. Para a honra e glória do nome do Senhor que nós oramos. Amém. Amém.